Olá, eu sou Tânia Escuro Mendes e o objetivo deste vídeo é apresentar e falar para você a respeito do meu novo livro, A Noema, A História Não Esquece, que é um romance histórico-ficcional que aborda a história de Caxias do Sul na década de 1940, período esse não explorado pela literatura local e que, no entanto, deixou marcas muito significativas sobre a cultura desta cidade. O livro resulta de uma extensa pesquisa realizada para a constituição do seu plano de fundo com aspectos culturais, econômicos e políticos, que estão entrelaçados à história nacional e à história internacional, devido à participação da então Caxias na Segunda Guerra Mundial. Em razão da relevância histórica desta obra, foi contemplada com a Lei de Incentivo à Cultura e tem como apoio cultural Marco Polo, Banco Moneo e Guinchos Vanim. A produção cultural é de Cristina Nora Calcanhoto. Nesta fala, não tratarei do enredo do romance, que é muito rico em detalhes, e nem das personagens, que são mais de 80, algumas reais, que tiveram seus nomes alterados, exceto de A Noema, com nome e história devidamente autorizados por sua família. Sem dar o spoiler do livro, chamarei atenção para a ambientação em espaços físicos e arquitetônicos e para a contextualização especialmente cultural, considerando que a cidade tinha, à época, em torno de 40 mil habitantes de diferentes descendências: italiana, alemã, portuguesa, polonesa, libanesa, além dos negros e dos índios, todos convivendo no mesmo espaço citatino. Havia uma intensa comercialização entre esses descendentes. Por exemplo, os descendentes portugueses, no bairro Lusitano, trabalhavam nas tanoarias, fabricando pipas de carvalho, que eram vendidas para os descendentes italianos proprietários de vinícolas. No entanto, havia muitos preconceitos entre as culturas. Dessa maneira, trarei o plano de fundo para a nossa análise. Começamos então com o ano de 1942, onde o romance inicia, ano esse que demarcou profundas mudanças políticas com reflexos na vida social dos cidadãos. Isto porque Getúlio Vargas, presidente do Brasil, realizou um acordo com Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, no sentido de ingressar no grupo dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Até então, Vargas tinha uma forte inspiração e simpatizava com o fascismo de Benito Mussolini, que havia ascendido o poder em 1922 na Itália. A partir de então, eles têm vários acordos e, entre eles, o Brasil cede uma área na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, para a construção de uma base aérea americana, onde os aviões vinham abastecer para se encaminhar até o norte da África. Em troca, o governo brasileiro recebeu financiamento com dinheiro americano para a construção da siderúrgica de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Esses fatos são muito relevantes porque repercutiram na política de Caxias. Caxias era assim denominada, ela passa a ser Caxias do Sul somente em 1944. Então, o intendente da época, ele propiciava esses comícios e organizações políticas na cidade porque havia uma forte tendência de insuflar a população a apoiar a entrada do Brasil na guerra, principalmente a partir do bombardeio do navio Cabedelo e depois de outros navios mercantes brasileiros no Atlântico Sul. Nós vemos na foto uma manifestação que ocorreu em frente ao Clube Juvenil, no coração da cidade de Caxias. Era a manifestação da Liga de Defesa Nacional, que aconteceu em 22 de maio de 1942. Esta manifestação era compatível
a construção de uma política nacionalista também aqui em Caxias. Em função disso, vários acontecimentos se deram, como, por exemplo, houve a proibição do governo federal de os descendentes italianos e alemães falarem seus dialetos. Além disso, vários nomes de praças e de ruas precisaram ter seus nomes alterados, como, por exemplo, a Praça Dante Alighieri, que foi fundada em 1914 por descendentes italianos, teve seu nome alterado para Praça Rui Barbosa. Exemplo também ocorrido com a Avenida Itália, que precisou então se denominar Avenida Brasil. Importantes entidades também tiveram seus nomes alterados, como, por exemplo, a Società Operaia de Mutuo Soccorso Príncipe de Nápoles, fundada em 1887 por descendentes, na verdade, na época, imigrantes italianos, também teve seu nome alterado para a Sociedade Caxiense de Mútuo Socorro. Neste período, os colonos descendentes italianos tinham muita dificuldade de falar a língua portuguesa e vendiam produtos em feiras coloniais que existiam principalmente na Praça Rui Barbosa. Tudo era fiscalizado pela polícia e eles, não podendo falar o dialeto, tinham que vender e comercializar, enfim, esses produtos utilizando os sinais. Também houve a proibição de circulação em território nacional de descendentes italianos e alemães, aqui no sul do Brasil, e de descendentes japoneses em São Paulo. Para as pessoas se deslocarem de uma cidade para outra, elas precisavam ir até a delegacia de polícia e pedir autorização. Era o documento de salvo-conduto, ou seja, essa senhora que aparece na foto, para se deslocar de Caxias e ir visitar um parente na cidade de Vacaria, precisou ir à polícia, ter o carimbo oficial com validade de 60 dias para poder fazer esse trânsito. Também neste período havia racionamento de vários produtos, principalmente de combustíveis. A alternativa encontrada pelos colonos e proprietários de vinícolas foi desenvolver um gás a partir de carvão vegetal chamado gasogênio. Eles faziam a conversão principalmente de motores de caminhões para poderem transportar uvas e vinhos a outras regiões, já que Caxias, através de suas vinícolas, estava conquistando o mercado nacional. Também neste período, várias empresas da cidade aderiram ao esforço de guerra. Até então, vários proprietários, inclusive de metalúrgicas, forneciam carteirinhas de fascistas aos seus funcionários. A partir de 42, com a política nacionalista, isso foi banido. Os padres, muitos descendentes de italianos, também antes falavam bem do fascismo e a partir de então resolveram não mais se manifestar. Além disso, um fato interessante é que até 1937, nas festas da uva, era comum hastearem as bandeiras do Brasil, do Rio Grande do Sul e da Itália em sacadas e em janelas. A bandeira da Itália, a partir de 42, também foi banida. Aqui nós vemos a metalúrgica Abramo Eberle ainda em construção e ela também aderiu ao esforço de guerra. Antes produzindo somente materiais de cutelaria, passou a produzir espadas e espadins para o exército brasileiro. Mas outras empresas também aderiram à Segunda Guerra Mundial, produzindo outros tipos de produtos, como por exemplo o Lanifício São Pedro, em Galópolis, que fornecia tecidos, cobertores e fardamentos ao exército. E a metalúrgica Gasola Trave e Companhia, a exemplo da metalúrgica Eberle, também começou a produzir materiais bélicos. Ela foi fundada em 1932, primeiramente destinadas a produzir materiais para caça esportiva, depois voltada à produção de materiais de cutelaria. A partir de 42, provavelmente porque seu proprietário esteve no Rio de Janeiro oferecendo a empresa para tal,
já que era bastante lucrativo produzir materiais bélicos, começou a produzir então cartuchos para fuzis e cápsulas de 70 e 80 milímetros para canhões de curta distância, além de granadas de mão e projéteis antitanque e antiaéreo. Ela tinha sua matriz no centro da cidade e precisou abrir uma filial em função da periculosidade desses materiais. Essa filial foi aberta na então BR-2, ou BR Getúlio Vargas, que hoje é a BR-116. Para tanto, havia necessidade de recrutamento de mão de obra. Os jornais da cidade, como A Época e O Momento, começaram a noticiar sobre essa necessidade de recrutamento de mulheres. A própria metalúrgica Gasola Trave contratou dezenas de mulheres muito jovens, de 14 a 20 anos de idade, de várias descendências que existiam na cidade, para trabalhar com a produção principalmente de materiais bélicos, e esses contratos eram feitos porque as moças tinham mãos pequenas e delicadas que propiciavam colocarem as pólvoras nos cartuchos. Havia inclusive um oficial do exército, também americano, dentro da empresa para, entre aspas, fiscalizar as faltas ao trabalho das moças. Na verdade, ele estava fiscalizando a produção desses materiais. É importante dizer que até essa época o Brasil não tinha entrado efetivamente com contingente de soldados na guerra, que vai acontecer somente em 1944. Tudo estava ocorrendo muito bem do ponto de vista econômico, até que, em 22 de julho de 1943, uma grande explosão foi sentida em toda a cidade. Houve 2 grandes estampidos que os moradores achavam que se tratava de terremoto. Na verdade, o que ocorreu foi que o pavilhão principal da metalúrgica Gasola Trave simplesmente explodiu, abrindo um buraco de 7 metros no chão. Ali, provavelmente, estava sendo utilizado fulminato de mercúrio, muito sensível à fricção e atrito. No momento, 4 mulheres operárias morreram, 2 morreram uma semana após e 15 outras pessoas ficaram feridas. Toda a cidade ficou muito estarrecida com este acontecimento, especialmente porque, apesar do pavilhão principal ter sido todo demolido, apenas uma estrutura em formato de meia-lua permaneceu intacta, onde estava a imagem de Santa Bárbara. Embora o vidro fosse estilhaçado, a imagem ficou sem nenhum dano. Santa Bárbara é a protetora dos raios e tempestades. As moças falecidas, que foram 4, não puderam ser veladas em suas residências, pois o exército não o permitiu. No dia seguinte, 3 moças saídas do Hospital Pompeia e mais uma das moças, esta sim que foi velada na sua residência, porque quando a BR-2 foi construída, dividiu as terras dessa família. Uma parte ficou para a própria família como subsistência em lavoura e a outra parte das terras foi onde a empresa Gasola Trave construiu a sua filial. Todas elas foram encaminhadas para velório público na Catedral Diocesana. Foi uma comoção na cidade, o comércio, a indústria não funcionaram. Repórteres dos jornais A Época e O Momento se dirigiram imediatamente ao local. No dia seguinte, também houve uma grande reportagem no jornal Diário de Notícias de Porto Alegre, quando o estado todo ficou bastante apreensivo e estarrecido com o que estava acontecendo na Serra Gaúcha. Em torno de uma semana após esse episódio trágico, um fotógrafo que tinha estúdio ao lado do Clube Juvenil resolveu expor essas fotos para o público na calçada da Avenida Júlio de Castilhos. Em meia hora, um camburão do Exército esteve lá, recolheu todas as fotos para inquérito e o retratista foi intimado a comparecer no quartel e lá ficou detido até prestar esclarecimento de que era o fotógrafo oficial da Polícia Civil. Essas fotos nunca mais apareceram, ou pelo menos foram disponibilizadas.
o exército tinha um grande interesse de que essa metalúrgica continuasse produzindo esses materiais bélicos. Então providenciou a rápida reconstrução desse pavilhão principal. E em 1 mês e 3 dias, esse pavilhão já estava sendo reinaugurado através de autoridades civis e militares, autoridades políticas, além de professores e alunos de escolas. Nesse dia também foi descerrada uma placa em memória às moças operárias, que já eram 6, 4 que haviam falecido no momento da tragédia e 2 que faleceram uma semana após. Além delas, uma moça perdeu a perna, falecida em 2003. O Brasil entrará definitivamente na Segunda Guerra a partir de 1944. Nós vemos na foto uma cerimônia de despedida da tropa no largo da Praça Rui Barbosa, em frente à Catedral Diocesana. Os descendentes italianos e alemães foram lutar contra a Itália e a Alemanha, ou seja, contra o fascismo e o nazismo. Os pracinhas da FEB tiveram 3 meses de treinamento na cidade de São Leopoldo, foram encaminhados ao Rio de Janeiro, capital do Brasil, e em seguida para Nápoles, na Itália. O fato de descendentes italianos terem ido para a Itália lutar contra a Itália é bastante relevante e é o mote do romance, porque a cidade de Caxias do Sul foi fundada por imigrantes italianos. O Brasil foi o único país da América Latina a participar diretamente com contingente de soldados na Segunda Guerra Mundial. Justamente o sul do Brasil, com descendentes italianos e alemães proibidos de falar em seus dialetos, foram os que contribuíram para a Segunda Guerra Mundial em termos de materiais, mas também de efetivo humano no exército. As notícias da guerra chegavam de diferentes maneiras durante os 7 meses e mais alguns dias em que os pracinhas estiveram em Monte Castelo e Montese. Chegavam, por exemplo, através dos jornais locais, A Época e o Momento, do Jornal Diário de Notícias de Porto Alegre e também de rádios. Como Caxias não tinha rádio até então, chegavam através da Rádio Gaúcha e da Rádio Farroupilha de Porto Alegre, da Rádio Nacional de São Paulo, da Rádio Belgrano da Argentina e da Rádio Excelsior do Uruguai. Chegavam também através de jornais italianos vindos em navios. Para isso, havia no Cine Teatro Apolo, que mais tarde se transformou em Cine Ópera, um mural onde eram afixadas as notícias. As pessoas que sabiam ler e escrever se dirigiam ao local, as transcreviam e as noticiavam de maneira oral. Havia uma grande comoção na cidade, juntamente com receios de que a guerra pudesse chegar aqui. Então, era bem comum, ao anoitecer, pessoas desligarem as luzes das casas e os lampiões, temendo bombardeio. Tudo isso acontecia num verdadeiro caldeirão cultural na cidade, porque vários educandários eram organizados por congregações religiosas vindas de diferentes países da Europa, como, por exemplo, o Orfanato Santa Teresinha, que mais tarde se transformou em Escola Madre Milda, que era de uma congregação austríaca. O Colégio Nossa Senhora do Carmo, destinado aos meninos, que era de uma congregação lasalista e, portanto, francesa. O Ginásio São José, que foi a primeira escola particular da cidade, fundada em 1901, destinada a meninas, também era de uma congregação francesa. O Ginásio São Carlos era de uma congregação de irmãs italianas escalabrinianas, além da Escola São Luís, fundada junto à Cantina Antunes, pelos descendentes portugueses, destinada primeiramente aos filhos dos seus funcionários e depois aberta para a comunidade do bairro Lusitano. Portanto, as novas gerações eram formadas por diferentes modos de entender os processos culturais. A guerra termina na Europa em 8 de maio de 1945
e logo houve repercussões na cidade de Caxias, agora já Caxias do Sul. As sirenes das fábricas tocaram, os sinos das igrejas, as buzinas dos automóveis e os descendentes italianos, proibidos de falar em seus dialetos até então, finalmente podiam dizer: La guerra é finita. A guerra termina oficialmente na Eurásia em 2 de setembro de 45. Mas vários reflexos são sentidos aqui na cidade. Nessa época, Caxias estava em franco progresso industrial. A indústria suplantava o desenvolvimento do comércio e do agronegócio. Muitos rapazes que vinham servir o exército, provenientes de outras localidades, eram convidados a trabalharem nas empresas locais e se constituírem em mão de obra. O pós-guerra no Brasil e em Caxias do Sul foram bastante significativos e deixaram algumas marcas. Por exemplo, a FEB foi extinta ainda na Itália, porque o movimento de redemocratização do Brasil temia que a experiência de guerra da FEB pudesse prejudicá-lo. Aqui em Caxias, também o processo foi bem diferenciado, porque houve uma clara divisão entre os descendentes italianos e os nacionalistas. Já não era mais visto como tão positivo falar o dialeto italiano, que então era considerada uma língua menor, ou seja, inferior à língua portuguesa. As repercussões da guerra deixaram traumas muito profundos na cultura caxiense, que foram varridos para debaixo do tapete social por muitos anos. Até que, em 2010, através de um documentário Aos Olhos de Santa Bárbara, algumas questões relativas à guerra e à tragédia acontecida na metalúrgica Gazola Trave e Companhia vieram novamente à tona. Mais ou menos no meio do vídeo é apresentada uma matéria digitalizada, onde aparece: a Noema, a vítima esquecida, é sepultada sem o atestado de causa-mortes. As pessoas se perguntavam: quem é a Noema? O que aconteceu? E não havia respostas. Até que em 2017, mediante um jornalismo investigativo, se começou a pesquisar a história de Anoema, principalmente através de notícias publicadas no jornal O Momento e de entrevistas feitas com familiares da Anoema. Em julho de 2018, quando se comemorava os 75 anos da explosão na Gazola Trave e Companhia, se descerrou uma placa em homenagem à Noema, a vítima esquecida. Ela era uma das operárias entre as 15 que foram feridas no dia 22 de julho de 1943. Neste mesmo ano, eu percebi que todas as operárias falecidas, que já eram 7, foram homenageadas com nomes de rua na cidade, exceto a Noema. Então solicitei, junto à Câmara Municipal de Vereadores, que se realizasse um projeto de lei para que a Noema também fosse homenageada como tal, apesar de ela não ter o atestado de causa-mortes, fato esse inédito. Em novembro de 2018, a Câmara Municipal de Vereadores aprovou esse projeto. Em 21 de fevereiro de 2020, foi sancionada a lei ordinária que confere o nome de rua a Noema da Costa Lima, no loteamento Praça do Sol, bairro São Giacomo. Fui pesquisar, São Giacomo é o protetor dos enfermos incuráveis. Essa é uma parte do acervo de pesquisa para a constituição do livro A Noema, a História Não Esquece, que foi prefaciado pelo professor Jaime Paviani. Exemplares do livro foram doados a todas as escolas públicas, estaduais e municipais da cidade e estão sendo providenciadas doações para as escolas da rede privada, além das instituições de ensino superior da cidade. O livro apresenta cenas e enredos com matizes por vezes poéticas e até líricas do cotidiano da década de 1940, com momentos até engraçados, todos baseados em fatos reais.
mas também apresenta o drama da Segunda Guerra Mundial que marcou a cultura caxiense. Convido você para ler essa fascinante história. O livro está disponível na livraria do Arco da Velha. Desejo a você uma boa leitura.